Acho que não entrou ninguém. Você já conectou aí? Já? Você é a primeira a entrar. Não? Boa noite. Já estamos aí já com algumas pessoas já entrando. Silvani, essa é infalível. Ô menina, pontual. Oi Val, boa noite. Yara, boa noite. Sejam bem-vindas. É gostoso, é muito bom a gente saber que tem alguém do outro lado esperando e tá, né, ajudando a gente. É muito bom. Preciso acertar mais aqui, eu tô muito... Boa noite, Silvani. Seu Francisco, também pontualíssimo, seu Francisco. Que horas são? 19h59. Já vamos nos preparar para mais uma noite e que a gente, todos nós, né, que estejamos juntos, possamos nos envolver bastante para que a gente possa entender, compreender aí os ensinamentos de Jesus. Mas vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho até chegar mais algumas pessoas. Minha esposa acabou de entrar. Boa noite, dona Sueli, a secretária. Você escreve boa noite? É? Não, então tá bom, vou aprendendo aqui. Ficamos ansiosos esperando esse momento. Ô Val, obrigado pela sua atenção. Eu que fico contente de tê-la aí nessa expectativa e eu espero mais uma vez poder levar aí a você e aos demais uma coisa boa, né? Hoje em dia está tão difícil de ouvir coisas boas. Então, quando a gente ouve algo bom, a gente tem que apreciar e aproveitar. Que possamos, né, estar tratando de coisas boas que enriquecem a nossa alma, que nos dão esperança, que nos ajudem a nós enfrentarmos a nossa... Ah, eu tô dando boa noite para você. Era bom se a gente pudesse fazer um vídeo conferência com todo mundo junto, né? Mas aí eu acho que é difícil para a gente se conhecer mais. Mas a gente já é um comecinho. É um começo que a gente nem imaginava estar fazendo. E as coisas vão acontecendo, vão rolando e no fim a gente se depara aí com um momento igual a esse aí. Então vamos lá. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Já são 8 horas. Então vamos começar? Uma boa noite a todos vocês. Que a paz de Jesus possa estar conosco. Boa noite, Darley. E que possamos formar essa corrente de amizade, uma corrente onde a gente transmite alguma coisa e que essa coisa possa ser transmitida a outras pessoas também. E que cada um de nós possa ser um instrumento para divulgar talvez a nossa doutrina, para divulgar talvez uma boa fala, uma boa conversa. O capítulo de hoje, esse capítulo 10, que nós já falamos sobre ele na segunda-feira, tivemos a oportunidade de ter a Viviane, uma excelente pessoa que pesquisa, que estuda e que também se empenha muito na transmissão das nossas mensagens, da mensagem do kardecismo, na mensagem do Evangelho. Então, como nós nos propusemos, a gente vai estar fazendo o estudo do Evangelho de Jesus
e hoje vamos falar do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que significa bem-aventurados os misericordiosos? Se nós pararmos um pouquinho para pensar, a gente percebe no decorrer destas lives, no decorrer dos estudos do Evangelho, o quanto nós somos assim chamados a fazermos a nossa reforma íntima. Essa palavra, reforma íntima, nós vamos observar isso no decorrer de todo o Evangelho, porque é o principal foco que Jesus quis transmitir para nós nos erguermos, para que nós possamos evoluir. E é através dessa reforma que nós vamos alcançar esses objetivos. Então, cada título, cada capítulo nos vai fazer pensar, vai nos fazer meditar sobre aquilo que ele quis nos dizer e compreender o porquê das coisas. Então ele diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Como é que eu posso? Aqui esse capítulo ele é bem pegado mesmo, né? Como que eu posso pedir para Deus me perdoar pelos meus erros se eu não perdoo o meu amigo que está do lado? Para que Deus possa me perdoar, eu tenho que seguir o mesmo caminho. É um caminho tão óbvio, tão claro, e que nós patinamos constantemente. O nosso egoísmo de pedir sempre a Deus o que nós precisamos. Então a gente pede perdão, pede um monte de coisa para Deus, mas nós temos também que nos colocar no lugar dele e ele vai nos enxergar assim: pô, Aidar, você está pedindo perdão? Por que você não quis perdoar o Pedro, o João? Mesma coisa. Então, nós temos que refletir sobre isso na nossa vida, rever aqueles que nós tenhamos ofendido, talvez aqueles que nos ofenderam, para que nós possamos chegar e ficar próximo de Deus. Essa caminhada até Deus, nós já estamos estudando, estamos vendo, não é tão fácil assim. Ela tem aí uma caminhada longa para nós chegarmos até lá. E essa caminhada depende de nós, depende da nossa evolução, do nosso querer. E se nós começarmos a entendermos esses ensinamentos de Jesus, estaremos no caminho certo. E esse assunto do perdão, olha, é um dos mais, eu vejo, é um sentimento que mais mexe conosco, que mais nos faz progredir e que mais nos faz compreender. Eu não sei se todos ouviram a palestra de segunda-feira, mas eu até cheguei a dar um exemplo que depois, se for o caso, eu repito ele aqui no finalzinho da nossa live de hoje. Agora, é para nós pensarmos, é para nós refletirmos. Se eu vou pedir a Deus perdão, antes de pedir a Deus, eu tenho que pensar 2, 3 vezes se eu deixei de perdoar alguém que está mais próximo de mim. E como foi dito, nós somos irmãos, somos criaturas individuais, né? Cada um é uma criatura divina, individual, porém, perante o Pai, somos todos irmãos. Então eu sou um filho, vou pedir perdão para o meu pai, com certeza ele vai me perdoar, mas ele vai pegar a minha orelha aqui e vai falar: e o seu irmão lá que você não está querendo perdoar, por quê? Então vamos lá, perdoa ele, eu perdoo você e vou perdoar. Né? A gente vai entendendo todo esse processo. Então, nada mais, nada menos é nós entendermos esse raciocínio. É simples, não tem muito o que dizer. Sabe por quê? Depende de nós. Depende do nosso querer. Não adianta ficar enchendo de palavras aqui. Nós vamos entender o porquê. O perdão ele inicia por aí. Ele já se iniciou despertando. Eu peço perdão a Deus. Então, vamos entender. Se eu peço ao meu pai,
Ele vai me perdoar tanto quanto meu irmão eu preciso perdoar. Simples, mas difícil, né? Mas nós vamos conseguir isso. Aí, caminhando, né, no Evangelho 10, tem outro, reconciliar-se com seus adversários. Essa reconciliação ela é importante, porque ela tira as mágoas, ela nos dá a oportunidade de apagarmos rancores, de nós elevarmos o nosso espírito sem maldade. Quando ele diz se reconcilie com os nossos irmãos, vamos lá, eu sempre ponho a família, é o ponto principal de toda essa história, porque são pessoas que estão próximas de mim, muito próximas de mim. Então todo o círculo familiar está lá para que eu possa entender cada um, compreender cada um, e na medida que nós vamos vivendo, nós vamos ali tendo as nossas diferenças, eu preciso me reconciliar com aqueles que estão ao meu lado, primeiramente. E é o mais fácil, porque ele está do meu lado e eu tenho uma chance muito grande de compreender o que está acontecendo. Há casos onde esta reconciliação se torna mais difícil, mas é aí que está o grande desafio. Porque eu me reconciliar, eu me aproximar de pessoas que eu amo, que eu gosto, é fácil. O problema é eu me reconciliar com aquelas pessoas que não gostam de mim. Aquelas que a gente passa, você está numa calçada, a pessoa vai para o outro lado e não quer saber nem de te olhar no rosto, né? Para não ter que falar uma boa tarde, um bom dia. Ali, sim, está um grande desafio para nós, quando nos colocou esta reconciliação com os nossos adversários. Porque se para eu me reconciliar com aquele que eu já tenho amizade, tá fácil. Então, os mais difíceis são aqueles que estão ali me perturbando, estão na minha mente, estão me incomodando. E eles nos cutucam e nós cutucamos ele. E ali vai. Gente, essa questão de nós nos reconciliarmos tem uma situação até além túmulo, que a gente chama, onde se eu não consigo me reconciliar com o meu adversário ainda aqui na Terra, vocês acham que esse problema vai cessar quando a gente vai morrer? De jeito algum. E pior, quando por exemplo, eu estou ali brigando, estou ali tentando me reconciliar e também não estou dando muita atenção para o meu vizinho. Vamos dizer que ele desencarna. Aí a briga fica desigual. Por quê? Ele já não está mais no corpo físico, mas e eu estou no corpo físico. Então ele terá muito mais chance de perturbar a minha mente, me agredir e sem que eu possa fazer nada até um certo ponto. Porque se eu tenho alguém que eu tenho ali qualquer problema e não conseguir resolver aquele problema naquele momento, ele vai estar na espiritualidade. Ele vai ser recolhido, vai estar lá com uma diferença ou outra, ele vai estar comigo em mente, dizendo, pô, o Aidar foi um cara que eu não gosto dele, odeio ele, eu quero um mal dele. E a briga não cessou. E aí ele vai começar a fazer o quê? Me obsediar. Ele vai começar a me atacar. Claro que eu vou ter que me proteger, mas é uma proteção muitas vezes transparente, invisível, que muitas vezes eu não percebo. Então eu tive a oportunidade de me reconciliar com esta criatura em vida aqui encarnado. Não consegui. Vai continuar na espiritualidade. Ele vai continuar me atormentar enfim, por aquilo que nós não conseguimos recuperar. E se eu depois também desencarnar, aí a briga vai ficar por igual, porque ele vai me perseguir, vai me querer me pegar e me prejudicar de todas as formas. E aí nós chamamos esse processo de obsessão. Existe a obsessão espírito encarnado, existe a obsessão desencarnado com desencarnado, existe a obsessão
de encarnado com encarnado, e existe a obsessão do encarnado para o desencarnado, através dos pensamentos. Por isso, quando bem-aventurados são os misericordiosos, como é que eu posso chegar próximo de Deus se eu ainda não conseguir me reconciliar com aquele que eu tenho uma diferença? Como é que eu posso pedir a Deus me reconciliar se eu ainda não conseguir me aproximar desta pessoa? Aí vão perguntar para mim, poxa, Aidar, mas olha, eu chego na pessoa, eu tento me reconciliar, eu me peço perdão, eu faço de tudo para conseguir conquistar, mas ele não quer saber de me ouvir. Não tem problema. Faça a sua parte. Você, mesmo que acha que não conseguiu nada, você fez um passo importantíssimo de amadurecer aquela fruta que estava verde. E você vai amenizar em outras oportunidades a frequência negativa que existia e existe entre vocês. Isso é o grande desafio nosso, e nós não podemos desanimar. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Mas a obsessão para os desencarnados é uma opção? Ele fará isso só se ele quiser? Deixa eu ver se eu entendi. Mas a obsessão para os desencarnados é uma opção? Não, Melissa, não é que seja uma opção, seria isso que eu estou entendendo. Se você carregou, você desencarnou, eu, Aidar, desencarnei, e deixei e não consegui resolver uma questão com uma pessoa aqui, o João. Eu na minha mente, eu estou carregando todo o ódio do João. Então, eu vou me vincular, eu vou querer continuar aquela situação em cima do João. E como que eu vou conseguir fazer isso? Através, quando eu estiver desencarnado lá. Então, eu vou atrapalhar a vida dele, eu vou ficar pondo pensamentos negativos, vou fazer o diacho para prejudicar o João. Mas não é que foi uma opção minha, foi porque eu carreguei daqui ou de outras vidas esta situação que ela está comigo e eu não consegui me desvencilhar pelo meu ódio, pela minha falta de amor. Eu vou continuar criando toda aquela obsessão com o João. E o João, por sua vez, talvez, não sei se ele vai querer pedir a Deus, vai rezar por mim. Geralmente a gente não reza nunca por aquele que nós temos ódio, não é verdade? A gente mais joga coisas negativas em cima dele, que é pior ainda. Se eu tenho um inimigo, ele desencarnou, e eu continuar falando mal dele aqui na Terra, eu vou estar alimentando mais ainda o ódio em cima desta pessoa. Então a gente tem que amenizar, tem que buscar a reconciliação. E ele fará isso só se ele quiser. É o sentimento, é a nossa mente que nos puxa para o mal. É aquela questão que nós carregamos dentro de nós quando eu estou com ódio de alguém. Eu amarguro esse ódio, eu mastigo, roo esse ódio de uma certa forma que ele está comigo dia e noite. Eu sonho com aquela pessoa, eu acordo mentalizando aquela pessoa no meu coração, e eu vou levar. Se eu não parar, eu não encerrar este círculo, eu não encerrar isso, eu por mim mesmo, pela minha consciência, pela minha moral, eu não vou dar sossego para aquela pessoa que eu estou com ele em mente. E isso se torna algo que isso se encaixa muitas vezes e se torna uma obsessão muito ferrenha do obsessor com você. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar ao máximo nos reconciliar, evitarmos ao máximo termos inimigos. E esta inimizade, muitas vezes, ela atravessa o além-túmulo, como nós já falamos. Por isso que nós temos que estar sempre atentos para não mantermos isso dentro de nós. Fazer todo mundo feliz, a gente não sabe, isso é impossível.
nem todos vão nos compreender, mas se eu tentar me reconciliar, pelo menos com aquelas pessoas que estão próximas de mim ou estão distantes de mim de qualquer forma, já é um grande passo para que eu não tenha problemas futuros. Por quê? Se eu tenho uma pessoa, mesmo encarnado, gente, estou falando aqui uma coisa, eu estou encarnado, o João está encarnado, eu estou ali, nos meus pensamentos, mandando pensamento negativo para ele, eu estou sendo um obsessor dele, encarnado. Deixa eu ver a próxima pergunta. Então, todo mundo que desencarna com mágoas e rancores vira obsessor? Olha, eu posso dizer, se não houver um sentimento de amor ali, este sentimento ele perdura. Infelizmente, a gente carrega esse rancor além túmulo, o rancor, e nós podemos nos tornar obsessores, sim, de uma pessoa. E se ele dar brecha, se nós darmos brecha para que, por exemplo, eu tenho um obsessor do meu lado, vamos supor que é uma pessoa que eu fiz mal, eu vou ter que vigiar e orar 3 vezes mais daquilo que eu estou numa vida normal. Eu vou ter que tentar fazer um escudo para que eu possa me proteger com oração, bons. Eu tenho que dar muito mais exemplos para fazê-lo entender que não é o caminho da perseguição que vai me ajudar. Então nós temos que tomar, sim, muito cuidado com isso, para que a gente não leve isso, as nossas mágoas, os nossos rancores, para tornar uma obsessão. Porque quando isso acontece, é difícil depois de se separarem isso. Existem graus de obsessão muito profundas dentro da espiritualidade, onde o próprio obsessor, aos poucos, ele envolve totalmente aquela pessoa com que ele está ali se apoderando e faz dela o que ele bem entender. Ele pode levar até a morte. Porque o tamanho do ódio que vibra, a vibração do ódio é tamanha que pode causar até a morte de uma pessoa. Por isso que nós na Casa Espírita temos os trabalhos de desobsessão, do esclarecimento. Porque houve ali uma situação no passado onde não se resolveu da forma que deveria ser resolvido e levou-se para o além-túmulo, ou um está encarnado, outro está desencarnado. Então, aí entraríamos até num processo difícil de obsessão e de esclarecimentos, que mais para frente nós vamos ler alguma coisa mais profunda sobre a obsessão. Mas, via de regra, se esta reconciliação ela se faz importantíssima para todos aqueles que nós tenhamos alguma diferença. Procurai, buscai, entendei e não deixei que um ódio, uma briga inútil, uma briguinhazinha fácil ali se transforme num grande, e se ela tem um volume maior de ódio, que isso vai atrapalhar de todos os jeitos. A Melissa fez outra pergunta. E se uma pessoa desencarna e ela não gosta de você, tem uma mágoa que você nem sabia que ela tinha, porque nunca veio falar com você a respeito. Ela virá seu obsessor, como sabemos se temos um obsessor. Então, é uma boa pergunta, Melissa. Eu não sei, eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, não sei o porquê. Quando a gente tem alguma pessoa nesta vida que já não vai com a minha cara, o que você acha que está acontecendo ali? De outras vidas. Ela provavelmente não tenha nem você, ela nem foi falar com você. Você nem sabe que ela te odeia. Você nem sabe. Mas você tem o seu coração, o seu coração, a sua consciência tranquila. Aí a coisa ameniza. Porque você, dentro do seu conceito, dentro daquilo que você faz, do vigiar e orar, de fazer as coisas boas, você vai criar em volta de você um tipo de uma luz muito forte, onde os pensamentos negativos, vamos supor, desse possível obsessor que você esteja falando, ela não consegue te atingir. E menos ainda
se você não sabe que ele está te querendo mal. Por isso que a gente fala constantemente no vigiai e orai, orai e vigiai. Porque nem sempre a gente sabe o que... Isso pode acontecer com qualquer um de nós. De ter feito qualquer coisinha para outra pessoa e a gente não se deu conta que magoou, que deixou alguma pessoa ali magoada com alguma atitude que você fez sem pensar. Então essa pessoa, se isso acontecer, então nós temos que também entender e compreender. Se isso aconteceu comigo, se João me magoou, só que eu não falei nada para ele. Eu tenho que fazer o quê? O meu melhor a fazer é tentar chegar próximo dele e conversar. A gente muda o papel. Se sou eu que estou magoado e a pessoa não, se eu estiver nessa posição, seria interessante aquela boa conversa. Meu amigo, eu sei que você... o que eu te fiz? Por favor, vamos conversar, né? Vamos tentar nos entender. Seria o melhor caminho a fazer para que ou um peça desculpas, o outro se arrependa, fala, tá certo. Porque a gente às vezes leva, olha, essa questão, tem pessoas que carregam uma mágoa ferrenha, às vezes de outra, e fica aquilo alimentando. Essa mágoa, essa falta de perdão que você está colocando, Melissa, pode até adoecer. Lembra quando eu falei das doenças que nós adquirimos? É através dessas mágoas. Eu tenho uma mágoa de uma pessoa e aquilo fica ali me corroendo. Eu estou me autodeflagrando, eu estou me auto-suicidando porque eu estou dando oportunidade para doenças, problemas me atingirem. Então não deixem que mágoas sejam criadas dentro de nós. Nunca deixe essa mágoa ela ter forças. Apague esta fogueira. Não deixe ela ter proporções outras que vai te prejudicar. Quando a gente tem alguma coisa com uma pessoa, tem uma mágoa, tem um ressentimento, peça a Deus para te ajudar, para te eliminar, para entender, para que você possa ilumine aquela pessoa, para que vocês possam se entender. E converse. Numa conversa onde... E se não houver, você foi até a pessoa e ela não quis, e realmente ela não quis se abrir com você, e você sentiu realmente que ela tem ódio de você, reze por ela. Porque ela está sendo inferior a você. Você foi humilde em chegar até ela, humilde em pedir desculpas, humilde em se colocar de uma forma... E tente. É aí que vai entrar a reconciliação. É aí que você vai fazer o papel que Jesus está colocando. Conquistar a amizade daquela pessoa. Melissa, essa pergunta foi excelente, porque nos dá um exemplo de como nós temos que agir perante situações cotidianas. Isso acontece com você, comigo, com todos nós. Quantos inimigos eu posso ter feito sem eu saber? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ofender. É aquilo que a gente vem aprendendo. Quando eu falo algo para alguém, tem que tomar cuidado, pensar principalmente na palavra, porque muitas vezes uma colocação errada, uma palavra errada, machuca a outra pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para exatamente não criarmos milindres, mágoas em quem quer que seja. Vamos lá, Melissa, suas perguntas estão calientes hoje. E se uma pessoa desencarnou e você acha que levou com ela uma mágoa que você não sabe qual é, porque não conversaram em vida, mas sabe que tem, você pode pedir perdão a essa pessoa? Com certeza, Melissa. É através do pensamento, através do seu amor. Quando você desconfiar que esta pessoa levou uma mágoa sua da terra para a vida espiritual, nós temos um grande aliado nosso, que são
é o nosso pensamento, é o nosso amor. Quando você exalta o seu amor, o seu perdão em pensamento, imagina aquela pessoa onde você ali parece que você não se deu bem, peça perdão para ela pelo que você fez. Ilumine, reze por ela o tempo que você for preciso. Se nós tivermos essa desconfiança, melhor, porque eu já sei, dentro de mim eu tenho uma luzinha dizendo, eu fiz alguma coisa que não foi legal para o João. Então, ele desencarnou, e agora o que eu faço? Reze por ele, porque nós nos ligamos através de pensamentos, nos sonhos, na minha vontade. E quando eu crio esse sentimento, eu me protejo. A raiva, que talvez foi para além túmulo, ela não vai ter força suficiente para te prejudicar. Porém, você tem que estar com o seu sentimento puro, o sentimento de perdoar e pedir perdão por uma mágoa que a gente tenha feito. Quando nós abrimos o coração, quando nós entendemos a situação, nosso Pai maior, ele compreende. A espiritualidade está do nosso lado, nos protegendo. Você não deixa espaço para que qualquer pensamento, qualquer negativismo aproxime-se de você, desta pessoa. Então eu volto a dizer, o vigiar e orar é importante, porque a gente sempre está se tentando fazer algo para se proteger. Então a oração, quando nós nos ligamos com Jesus, quando nos ligamos com o nosso Pai através da prece, nós começamos a imantar, nós começamos a criar em volta de nós um escudo protetor. Mas essa oração, ela não pode ser de boca para fora. Ela tem que ser do coração. Foi do coração. E aí sim, você expande esta oração e faz o seu, um escudo protetor com você. Mas acima de tudo, dentro desse capítulo de reconciliação, é importante que a gente faça na terra, onde as nossas diferenças muitas vezes estão encobertas. Pode ter havido numa condição dessa, coisas muito que a gente nem possa imaginar o que tenha ocorrido. Mas o sentimento, dentro da nossa consciência, está escondido muito ódio, muita questão nesse sentido. Então, reconciliarmos uns com os outros. Não deixar escapar uma oportunidade de perdoar alguém. E aí vem o próximo item que faz assim, olha, tem aqui, onde que está aqui, deixa eu ver, reconciliar-se, onde que diz aqui, não julgueis para não seres julgados. O sacrifício, cadê aqui? O sacrifício mais agradável. É esse aqui, é o próximo item, onde ele fala, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, e antes de apresentar vossa oferenda... não é isso aqui. Não é isso. Onde ele dizia, quando você for pedir perdão para alguém, não peça... Ele falou, Pedro falou para Jesus, quantas vezes eu tenho que pedir perdão? 7 vezes? E Jesus respondeu, não, você não tem que fazer 7 vezes, mas 7 vezes 70. Ou seja, infinitamente. Pedir perdão não é aquele perdão, eu ando na rua, eu xinguei a pessoa, perdão. Ando uma meia hora, maltrato a pessoa, perdão. Não é assim. O perdão, ele vem do coração, ele vem de sentimentos. Não adianta você falar que perdoou tal pessoa, e aí a gente, de uma hora para outra, fala, olha, eu perdoei João, eu perdoei, mas eu estou com ele na minha mente. Quando a gente perdoa para valer, a gente nem sequer lembra mais daquilo que ocorreu. Mas muitas das vezes, nós falamos, não, eu tenho perdoado, tranquilo, eu perdoo sem problema nenhum. Só que muitas vezes, quando alguém faz você lembrar daquilo, eu perdoei, mas puxa vida, ela não poderia ter feito daquele jeito. Você esconde dentro de si a raiva. E aí que não é legal.
A gente tem que exaltar, nós temos que perdoar lá dentro do coração e não deixar mágoas, não deixar resquícios para que porque nós somos enganados muito pelos sentimentos, gente. É uma questão de Deus, foi isso, nós somos criaturas divinas. E Deus nos deu esse sentimento, esse feeling. E não adianta a gente querer esconder, porque está gravado na nossa consciência. Está gravado tudo isso dentro do nosso backup lá. Então não adianta eu chegar lá, quando eu desencarnar, chegar lá para o São Pedro e falar: São Pedro, eu fiz tudo direitinho, você não perdoa todo mundo, não. Olha quanta coisa você carrega nos seus pensamentos. Então a gente tem que perdoar de verdade e não de boca para fora. Nesses tempos de pandemia, com o centro sem atendimento presencial, nós podemos orar a espiritualidade que afaste de nós possíveis obsessores, mesmo saber se temos algum? Com certeza. Melissa, suas perguntas hoje estão assim caprichadas. Eu costumo dizer que o verdadeiro, aquele que segue a doutrina, aquele que é forte, aquele que tem amor, que ele não precisa nem ir na casa espírita, não precisa ir à igreja, aquele que realmente se baseia na doutrina espírita, na doutrina do amor, da caridade, do perdão, ele faz isso, exalta na própria cara, ele faz isso sem precisar ir em algum templo religioso. Então, mesmo que as casas espíritas estejam fechadas, que não importa, o importa é o nosso pensamento, é o nosso querer, é o nosso... Se nós soubéssemos o quanto somos poderosos mentalmente, nós teríamos uma situação muito diferente daquela que nós temos hoje. E é isso que a doutrina espírita está ensinando, mas que nem sempre nós conseguimos entender. Porque é através desses momentos, é através dessas atitudes que nós estamos aprendendo aqui no Evangelho, é através das nossas atitudes, do nosso amor, da caridade. É isso que vai nos fazer, ao desencarnar, estarmos com a nossa consciência tranquila. É isso que Jesus queria nos mostrar. Porém, contudo e todavia, nós somos ainda fracos. Eu entendo, eu sou fraco. Eu preciso ir no templo, eu preciso ir na casa espírita, eu preciso estar orando, porque a gente tem muitas coisas e provavelmente posso ter possíveis obsessores, não sei. Mas a partir do momento que eu me fortaleço na oração, nos bons costumes, eu crio barreiras para que nada me aflita. A partir do momento que realmente eu estiver ali consciente da minha consciência, eu estou tranquilo, eu estou me protegendo, não precisamos ir na casa espírita. Mas nós precisamos, estou longe, o que eu faço? Oração. A gente, na casa espírita, o que vem fazendo? Nós temos essa consciência, porque nós somos fracos. Então, a espiritualidade utilizou esse recurso live, que nós chamamos hoje, e nos embutiu, e hoje a maioria das casas que estão aí, tanto a igreja como as casas espíritas, enfim, todos os religiosos estão hoje fazendo as lives, estão levando para cada casa o conforto, porque através de uma palestra, aquilo que nós dissemos, o maior curativo que nós possamos ter, o maior remédio que nós possamos ter nesse processo é a palestra. É quando a gente abre o Evangelho, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê os ensinamentos de Jesus, que nós despertamos e nos fortalecemos. Quando nós nos vinculamos com o bem, quando a gente se faz aquela união, né, com os bons espíritos, quando a gente tem bons pensamentos, nós fechamos um círculo de luz
onde as coisas, porque a escuridão, ela não tem poder com luz, ela não gosta, ela repele, a luz repele toda a escuridão. Você acende a luz, o que acontece com o escuro? Ele se afasta. Bum! É a mesma coisa os nossos sentimentos, é a mesma coisa as nossas atitudes. Quando nós entendermos que eu sou todo-poderoso, assim, de forma de se proteger, poderoso no sentido, gente, pelo amor de Deus, poderoso de auto se defender, através do que? Desses ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que nós estamos tendo, através das leituras, a prática do bem. Eu aprendi, vou praticar o bem. A gente tem um ditado, só para fechar esse assunto, tem o Aidar, tem uma carta lá na Casa Espírita, né? Falando bonito, falando gostoso, enfim. E tem o caboclo lá no meio do sertão, que não acredita em nada, ele faz as coisas, ele está lá totalmente longe de tudo e de todos. Aí aqui no Aidar bonitão, que fala bonito, gostoso, chega alguém lá e pede uma ajuda para ele. Ele recusa. Pede, eu vou dar talvez o que eu tenho a mais comigo. Eu posso tirar do meu bolso e dar aquilo que eu tenho sobrando. Aí vai esse caboclo lá, né, o senhorzinho, no meio do mato lá, ele tem um pãozinho. E chega alguém com fome. Ele vai e dá metade do pãozinho para esta pessoa. Ele não tem estudo, ele não tem religião, ele não tem nada. Mas sabe o que ele tem muito mais do que eu? O amor, a caridade. E na hora que eu e ele lá fomos falar com São Pedro, quem de vocês acha que vai estar melhor posicionado perante Deus? É um caboclo, que não tem nem religião, que não teve todo. E nós espíritas, gente, aí eu volto para completar um pouco e enfatizar essa questão de nós espíritas, que nós somos privilegiados por entender estas circunstâncias, por entender e compreender que nós nos fortalecemos, nós aprendemos, nós somos o poderoso de fazer a reforma íntima, nós podemos nos reconciliar diante de todos os erros que nós cometemos. A força maior está dentro de mim, quando nos coloca a sua fé te curou, o teu amor transbordou. Isso não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser nada. Nós não precisamos. Então só que nós temos que ter, nós precisamos. Eu, como muitos de nós aqui, precisamos ouvir muito destas palavras. Precisamos ouvir, aprender, compreender o que foi que Jesus. Se nós compreendêssemos tudo isso aqui, nós não estaremos aqui falando hoje, nós estaríamos talvez em outra situação, mas infelizmente ainda hoje nós precisamos uns dos outros. A doutrina kardecista tem o seu papel de ensinar, de mostrar o caminho certo. Ela não é egoísta em dizer só os espíritas serão salvos. Não. Isso aqui é para todas as doutrinas, para todo mundo. É o esclarecimento, é o despertar daquilo que foi dito por Jesus e codificado muito bem por Allan Kardec. Então, nós espíritas temos uma obrigação, o nosso papel é maior ainda em compreender e fazer, tomar as atitudes, porque a gente está tendo a oportunidade de aprender e de ouvir isso. O caboclo lá não está ouvindo isso. Só que ele tem dentro dele um amor, ele não tem raiva, ele não tem quem não goste daquela pessoa. Ele precisa ele precisa do Aidar falando, do Evangelho? Não, está dentro do coração dele. Ele já está alcançando, ele já está ali numa outra posição.
que nos dá o exemplo de segui-lo. Seja através da doutrina, seja através da católica, da protestante, de quem quer que seja, mas a reforma íntima, aquilo que nós temos dentro de nós, essa sim, depende só de nós. E é aí que a gente vai fazer a diferença. Não é porque eu sou espírita que eu vou ser salvo. Não é porque eu sou católico que eu vou para o céu. Não. Depende daquilo que a gente constrói, faz. E os caminhos estão aqui. Esse capítulo é isso, gente. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Ser misericordioso, né? Ser bondoso com as pessoas. E vamos lá. A Sandra, a oração nos fortalece. Com certeza. É um dos meios que nós nos colocamos com Jesus. Quando nós fazemos uma oração, não é aquela, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, blá, 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 blá. Ou quando eu vou dormir, né? Aquela oração que quando a gente deita, está na cama, começa, Pai nosso que está, e vai embora. Aí você volta de novo no Pai nosso. Não existe ali, não existe o sentimento, não existe a ligação. Eu posso simplesmente falar, Pai, obrigado por este momento. Mas se eu falar do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, exaltar a gratidão a Deus, eu fiz uma prece maravilhosa, porque faz com que a gente se exalte a Deus, a espiritualidade nos recebe, eu crio uma luz maravilhosa ao meu redor, eu me protejo, é o sentimento, mas a prece, no seu passo a passo, ela é importante para nós irmos nos fortalecendo, para nós irmos nos colocando, pelo menos em alguns minutos, com Jesus, nos colocando com nosso Pai maior. E fortalece, viu, Sandra? E como fortalece? Não julgueis para não serdes julgados. Puxa vida, quem é esse? Como é que eu começo a falar? Não julgue, não julgue. Já começa com aquele velho história. Não julgue, meu dedo, 3 estão para mim, 1 está para você, outro lá, né? 2 para você, 3 para mim. Esse é dos fatores que a gente enfatiza demais. O julgamento. Nós somos experts em julgar outras pessoas. E às vezes a gente não, e para a gente entender esse julgamento, se coloca na posição do outro. Julga você lá no outro. Porque muitas vezes o julgamento que nós fazemos do outro, o erro está em mim. Às vezes eu enxergo na pessoa na minha frente um erro que eu mesmo cometo, que está comigo. E a gente enxerga isso muitas vezes. A pessoa fez aquilo. Se nós estamos no mesmo barco, se nós estamos praticamente ali com os mesmos problemas para resolver, se a pessoa pisou no calo de alguém, você nunca pisou no calo de alguém? Se a pessoa falou uma palavra debaixo do calão, você nunca falou um palavrão? Se você, enfim, qualquer coisa errada que qualquer um de nós tenha feito, o nosso vizinho fez exatamente igual eu fiz, então eu estou me vendo ali. Quando eu acho defeito em alguém, muitas das vezes, quando eu aponto alguma coisa para alguém, pode ter certeza, gente, que está escondido o meu defeito naquilo que eu estou dizendo. Maria Emília, com essas palestras estou aprendendo muito, procurando ser mais amiga e me doar mais. Olha, Maria Emília, o que você está expressando, a coragem que você tem de se expressar é divina e é maravilhosa, porque mostra muito a nossa humildade. Puxa vida, olha a humildade dessa menina Maria Emília. Eu estou aprendendo comigo, pelo amor de Deus, ou com a palestra, mas é com aquilo que a gente está aprendendo juntos. E realmente, quando nós entramos nessa sintonia do aprendizado, a gente está procurando ser mais amigo,
você está evitando de ter adversários, de ter inimigos. Porque quanto mais nós demonstrarmos paixão, quanto mais nós demonstrarmos amizade, menos pessoas, talvez, estarão contra nós. Então, o ensinamento que nos faz hoje, né, esses ensinamentos que nós estamos lendo aqui no Evangelho, eles nos remetem a isso. É isso exatamente, é o iniciar, é dar o pontapé inicial. Quando eu começo a pensar mal de alguém, eu faço a minha autocorreção. Lembra da semana passada, a campainha? Quando eu estiver fazendo algo que já estou aprendendo que é errado, e a campainha toca. Opa, Aidar, recua. Eu estou... Não faça isso. Cuidado, esse caminho não é legal. Recue num ato errado que a gente fez. A gente já está dando um grande passo para nós nos tornarmos melhores e alcançarmos os nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo? Nos elevarmos espiritualmente. Esse é o nosso maior desafio, é aprendermos encarnados com as nossas dificuldades, purificando o nosso espírito para que nós possamos nos elevar espiritualmente. E é através desses atos que nós lapidamos o nosso espírito, lapidamos a nossa moral, lapidamos a nossa consciência. É aí que realmente a gente dá um pontapé inicial e vamos em frente, aprendendo sempre. Humildade é um sentimento maravilhoso e começarmos, de certa forma, fazer aquele perdão, o trabalho do perdão, perdoar em casa. Volto para casa, lembra lá, primeiro nossa casa, nosso filho. Não tem idade para se pedir perdão, né? A gente tem... E pedir perdão daquilo como a gente está aprendendo, do coração, não simplesmente da boca para fora. Então essa questão de não julgueis para não seres julgados, é isso. Porque muitas vezes a gente está julgando alguém sem saber a nossa primeira imagem. Nossa, 10 para as 9 já. A nossa primeira imagem, às vezes, nos trai. Uma situação ali nos trai. Às vezes julgamos um ato sem saber a causa, sem saber o realmente. Como assim, às vezes a televisão mostra uma cena ali feia, terrível, mas ela não mostra o que aconteceu antes. E nós julgamos de bate-pronto, naquilo que nós estamos enxergando. Então nós temos que aprender a analisar, calar a boca, pôr água na boca aqui, fechar a boca, antes de ficar julgando alguém, observar, pedir orientação, ver se o seu julgamento está correto. Não muitas vezes vai ter aqui, né? Você colocando ali uma água na boca, fechando a boca, e você, se não falou nada, ficou quieto, já é um grande ganho. Pode até ter feito mentalmente, vamos aprender a errar, a aprender a consertar. Mas antes de verbalizar, antes de colocarmos para fora o que a gente está pensando, vamos analisar, ter a paciência de não julgarmos ninguém antes de uma situação, né? Se a gente for num julgamento ali, os julgamentos aqui na Terra, precisa de juiz, precisa de advogado, precisa de júri, precisa de uma série de fatores, às vezes dias, para se conseguir um resultado final. Quem somos nós para julgar de imediato o nosso dia a dia? Então temos que aprender a melhorar o nosso pensamento. E diz aqui tem um ponto da indulgência. A indulgência é exatamente isso. Ela reverte, muda todo o seletor. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa companhia já me tocou várias vezes, estou sempre em alerta. Essa campanha... muito bom, Maria Emília. A minha também, viu? Já repetindo, essa campainha já me tocou várias vezes, a mim também. Sou tão pecador, sou tão problemático como todos que estão aqui nos ouvindo. Mas a gente, quando desperta e fez o erro,
ou vai fazer alguma coisa, vai cometer o mal de alguém, que a campainha, pip, opa, cala a boca, fica quieto, veja o que está acontecendo antes de fazer qualquer coisa. Muito bom. E que todos nós possamos, porque isso é um início, é um começo. Não adianta a gente, né? Eu sei que é difícil nós conseguirmos tudo que está escrito aqui, mas nós temos que iniciar. Se nós, eu costumo dizer, se nós sempre falar, não, isso não é para mim, não, ainda é muito longe para eu... Não, já está na hora de nós despertarmos, de nós iniciarmos. Põe a campainha, reflita antes de fazer qualquer coisa errada. Não cometa, não julgue, perdoe. Façam, né, que possamos fazer isso, para que nós possamos crescer. Obrigado, Maria. Maria, Odete. Ô, minha menina, a Odete é uma das minhas avós preferidas lá da casa. Obrigado, dona Odete. Você está sempre no meu coração. Desculpa, mas é uma senhorinha maravilhosa que está lá conosco, lá na nossa casa. Então, voltando para a indulgência. É um dos sentimentos que, exatamente esse que eu estou falando, que ela nunca vê defeito alheio. Nós sermos indulgentes. O que é ser indulgentes? É não enxergar, não querer ver, não julgar ninguém. A indulgência é algo maravilhoso. Se vocês forem ler, meu horário já está acabando, já estamos aqui quase terminando. Se vocês forem ler, leiam esse capítulo, né, depois que nós terminarmos a live. Você respondeu da Daniele? Da Daniele, desculpa. O que tem a Daniele? Ela fez uma pergunta. Oi, Daniele, desculpa. Com certeza, toda história tem dois lados. A verdade está dentro de cada um. Dani, se me permite, eu conheço a Dani, chamá-la de Dani. Se nós formos fazer uma discussão, todos nós somos... Eu tenho a verdade, você tem a verdade. Ninguém quer reconhecer o erro, né? Toda a história tem a sua parte. Agora, quando eu quero provar demais numa discussão a minha verdade, talvez eu possa estar querendo provar algo que não se prove. Mas sempre tem dois lados. No nosso caso, muitas vezes eu posso me equivocar e posso enganar quem está ao meu lado. Mas sabe quem eu não consigo enganar, Dani? Que jamais nós vamos, que jamais será enganado, é a nossa consciência. Essa você pode ter certeza que está guardada dentro de nós. E se nós tivermos algo que está nos machucando, livre-se, ponha para fora, não deixe criar mágoas, não deixe aumentar, não deixe criar raízes, mas sempre vai ter dois lados. Nós temos que ter humildade de ceder muitas vezes, temos que ter a humildade de compreender. Às vezes, quando a gente se aquieta, às vezes, evitamos algum transtorno maior. Muitas vezes, nós nos colocando em humildade, a gente acaba sendo superior e a pessoa depois, ela entende esse ato que nós tivemos em determinada situação. Então, ser indulgente. Leiam o que é indulgência, né? E só para terminar, eu quanto mais percuro, mais... desculpa. Quem que é? Por mim podemos ficar horas aqui. É bom ouvir. Eu não sei quem que está escrevendo isso. Deixa eu completar. Então, deixa eu ver aqui. Por mim podemos ficar horas aqui. É bom ouvir. Eu não sei quem é a pessoa que está me falando isso. Não vi a primeira. Nós temos que ficar não só 1 hora, 2 horas. Nós temos que ficar boas horas ouvindo. É bom ouvir e é bom. E nós temos que, através do ouvir, nós temos que fazer com que a gente aprenda. Que a chave seletora que às vezes nos interrompe, que não deixa a gente sair de uma sintonia para outra,
É essa que nós temos que combater e ter a atitude. Ouça, que possamos ouvir, ficarmos aqui, né, às vezes um bom tempo aqui, mas nós precisamos compreender e entender. E isso nos faz bem, nos faz bem. A palestra nos faz bem. Quantas vezes a gente já ouviu a mesma palestra? Quantas vezes a gente já ouviu um palestrante ali, um padre, um pastor, colocar sempre a mesma coisa? Mas nós ainda estamos aprendendo. E tem aquele ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é exatamente isso. E somos nós que precisamos ouvir muito coisas boas, ouvir algo que nos mexa internamente, ouvir coisas que nos elevem, ouvir e depois colocar em prática. E é isso que nós precisamos. Através de palestras, através dessas lives, através de tudo aqui, de leituras, do estudo, é aí que nós vamos ter que ceder aos ensinamentos de Jesus. E aí sim, gente, é aí que nós vamos alcançar os nossos objetivos, que estão, muitas vezes, nós nem sequer nos damos conta dele. Está num segundo plano aqui do nosso lado, e ele está esperando o momento para que a gente realmente abra esta janela e realmente deixe esta consciência entrar do bem, do amor, e nós nos modificarmos, nos melhorarmos. Olha que coisa legal. O último, é permitido repreender os outros? Olha, essa questão é uma questão muito delicada. Você já foi repreendido em público? É horrível, não é? Se é horrível quando você é repreendido, então nós temos que saber que repreender alguém não é lá muita coisa boa. Ainda mais quando se faz em público, porque a gente pode humilhar as pessoas. Então a repreensão, ela tem que ser tomada muito cuidado. Por quê? Repreender, é permitido repreender alguém. Ela está muito ligada ao julgamento. Se eu vou repreender, por exemplo, eu tenho os nossos filhos, nós passamos uma boa parte da vida deles, de infância, ali repreendendo, não faça isso, olha isso aqui. Mas a nossa repreensão, ela teve ali um cunho muito importante, de educar e não de defamar. Quando a gente educa, quando a gente faz uma reprimenda educativa, aí sim, ela tem o seu valor. Mas muitas das vezes nós temos que tomar cuidado para não ofender as pessoas. E jamais tentar, e isso é duro, de você reprimir ou de falar alguma coisa em público que vai defamar, que vai julgar a tal pessoa. É complicado. Então, a gente tem que também tomar muito cuidado com esse tipo, né, de repreensão. E ter sempre a consciência de que uma repreensão, uma reprimenda, às vezes, serve para nós também. E aí você pensa antes de fazer uma repreensão. Existem, como eu falei, as reprimendas dentro de casa, com os filhos, tal. Mas até quando já se torna adulto, marido, mulher, esposa, filhos, precisamos tomar cuidado para a gente não magoar ninguém. Porque muitas vezes, então, nós temos que tomar muito cuidado. Você tem que estar muito a par, muito ciente, muito consciente para fazer um tipo de situação dessa. Lá nesta página que vocês vão ler aí, que está no Evangelho, diz lá, é permitido repreender os outros? Está bem explicado. E um resumo que eu estou fazendo aqui para vocês seria mais ou menos esse. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu pulei alguém aqui. Por mim, podemos ficar horas aqui. É bom ouvir e refletir, aprender e crescer. Cada vez mais vejo que sou tão pequena como um grão de areia. Tenho muito a evoluir, mas vou seguir. Melissa, estamos todos, eu tenho certeza que não só você, como nós todos, que estamos ganhando uma hora das nossas vidas, né? das 8 até as 9 aqui, nós estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos nos tornando melhores a cada instante. E com isso,
nós crescemos e nos protegemos, nós evitamos doenças, transtornos. Eu me fortaleço através daquilo que você falou. Olha, é muito importante. É bom ouvir e refletir. Nós somos muito mais falantes do que ouvintes. Esse é um defeito nosso. Como já disse, a gente quer mais falar do que ouvir. Nós não temos paciência de ouvir 100% aquilo que uma pessoa está colocando. E muitas vezes, nesse ouvir, a gente aprende, como você colocou, e cresce. E a pequenez, Melissa, esse é o sinal de humildade. Nós somos muito pequenininhos, realmente. Somos insignificantes, pequenos assim, do tamanho, né? Nesta imensidão. Mas nós somos gigantes, gigantes em nosso conhecimento, somos gigantes no nosso despertar, somos gigantes no convívio entre nós. Se nós aprendermos a amarmos uns aos outros, se nós conseguirmos respeitar uns aos outros, se nós conseguirmos perdoar uns aos outros, seguir, iniciar, dar um pontapé para esse início, é assim que a gente conquista, é com humildade. Para vocês terem uma ideia, Jesus, para conseguir chegar até o planeta Terra, ele estava num planeta bem distante, Crista, e ele, para conseguir chegar até o nosso planeta, ele levou vários anos, milhões de anos, mais de 100 anos, 100 milhões de anos, para conseguir chegar até a nossa pequenez. Quando ele chegou, ele mostrou para nós que era igualzinho a nós, em carne, osso, em atitudes, em tudo. Porque se ele se colocasse de forma como ele realmente é, nós não conseguiríamos nem enxergá-lo, nem ouvi-lo. Então ele teve a humildade de mostrar o quanto ele foi humilde e como ele era grande em espírito. Por isso que eu falo, nós somos grandes em espírito porque nós somos essência de Deus. Somos enormes porque somos criaturas de Deus. E isso ninguém nos tira, nem a nossa pequenez diante do universo. Nós somos filhos de Deus. E para nós, assim nos considerarmos, nós temos que melhorar, seguir os caminhos que ele, Jesus, que foi o enviado de Deus, que nos veio aqui ensinar como agir para nós conseguirmos essa grandeza que está dentro de nós. Está ali, ó, está ali pulsando assim, ó, está fazendo assim, ó. E só depende de nós darmos dar uma força, colocar mais energia lá para ela explodir. Depende de nós, dos nossos atos. Não tem problema. Vai demorar um bom tempo? Não importa. O que importa é eu dar o primeiro passo. A campainha. Refletir, pensar, perdoar. Sentimentos esses que estão muito próximos já de nós. Nós já temos o perdão como forma, já o perdão nos soa muito bem aos nossos ouvidos. Ele já nos dá, nós já conseguimos entender, nós já conseguimos receber, conseguimos sentir a palavra, sentir o que significa perdoar. Então, ela já está dentro de nós, ela já faz parte do nosso cotidiano. Não é algo tão distante que nós ainda precisamos... Não, está muito próximo de nós. Se o planeta está desenvolvendo, se nós estamos crescendo, e para eu crescer, eu tenho que me envolver com perdão, com amor, com a caridade, que já faz parte, já está aqui, ó, está nos nossos ouvidos, latejando assim, ó, está pulsando. Só depende de nós darmos o primeiro passo. Tá bom? Eu espero, meus queridos amigos, né,
Temos 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Eu não sei quem está colocando isso. É a Val. Muito bom, muito bem colocado. Temos 2 ouvidos. Exatamente. Você já pensou se nós tivesse 2 bocas? Não ia dar conta. Então temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca. Então nós temos que. Já Deus nos colocou com essa condição. Uma boca só, para 2 ouvidos. E... Já pensou se nós tivéssemos 2 bocas? Teríamos que ter 4 ouvidos aqui, ou sei lá, não ia dar certo. Se já com uma boca e 2 ouvidos a gente fala mais do que ouve, pelo amor de Deus. Nossa, pergunta. O que veio aqui essa pergunta? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Arminda, por favor, lhe pergunto, consegue se portar uma briga com essa calma que está tendo agora? Por favor, lhe pergunto, consegue suportar uma briga com essa calma que está tendo agora? Claro que sim. Você, numa briga, a gente quando está numa briga, se você entra na sintonia da briga, você vai pôr mais fogo. Agora, se você entra numa briga com outra sintonia, falando em tom baixo, não entrando no tom de voz de uma briga, ou não entrando na sintonia de rancor, você consegue com esta paz que você tem agora. Com certeza, experimenta. Não sei o que está acontecendo. Aí, como que é? Por exemplo, por favor, pergunto, consegue suportar uma briga com essa calma que está tendo agora? Eu não sei, eu não estou entendendo, me perdoe. Se eu entrar numa briga com essa calma, sim, exatamente. Eu consigo. Para que a gente tenha, assim, depende da briga também, pelo amor de Deus. Se for uma briga familiar, tal, alguma coisa a gente consegue. Agora, uma briga aí que tá com tiro, coisa, eu não vou entrar numa coisa dessa. Mas numa briga, a calma, a cultura, quer ver um exemplo? A cultura japonesa. Quando um começa a falar um pouquinho mais alta, o líder, o pai, ele começa a diminuir o tom de voz. Ele fala cada vez mais baixinho, mais manso, ao ponto que as pessoas que estão brigando vão parar de brigar para tentar ouvir o que o ancião está querendo falar. Então, é isso que eu estou dizendo. A calma, nós não podemos estar envolvidos naquela sintonia. A gente tem que estar fora da sintonia e não se envolver. Você, mesmo estando num momento quente ali, de brigas e tudo mais, mantenha a sua calma, não se exalte. Mostre a sua paz. E você vai ver que o próprio ambiente, ele dá uma amenizada. Val, ninguém iria aguentar. Como é que é? Eu não estou entendendo. Será que eu estou respondendo bem as perguntas, meu Deus do céu? Foi isso que você perguntou, Arminda? Me perdoe, eu não estou... Se foi isso mesmo. Eu acho que a gente, né, na briga, a calma sempre vence. Eu acho que a gente, evitando de estar na mesma sintonia, você ameniza o ambiente. Não sei se é isso que você perguntou, me perdoe. Se não for, pode perguntar de novo, aí até a gente conseguir entender melhor. Se for isso, eu fico contente de estar aqui com vocês e respondendo isso. Porque às vezes a gente escreve uma coisa na hora ali e acaba... É difícil, né, a gente se expressar às vezes assim, dessa forma, mas a gente entende. Melissa, Aidar, obrigada por você ser... Melissa, antes eu falo para mim, antes de eu começar esta palestra, eu me preparo, faço uma oração para que eu seja um instrumento apenas daquilo que eu tenho que fazer da espiritualidade. Mas para eu conseguir ser instrumento, a gente tem que estudar, tem que aprender. Porque senão, se você não saber o que você está falando, a espiritualidade não tem nem como ajudar. Então, eu agradeço muito, eu sou grato por ser um simples instrumento e gostaria que esse sentimento não me mantivesse por muito tempo, que nunca eu saia
dessa faixa que eu me encontro hoje, de entender e compreender que nós apenas, eu pelo menos nesse instante que estou aqui na função de falar, eu sou apenas um instrumento da espiritualidade da qual eu acredito, que eu tenho os meus, né? Eu não são os meus, um erro gravíssimo, meus não, eu não tenho mentor da espiritualidade maior que todos nós temos, que os mentores, eles se aproximam, né, da gente quando a gente está querendo fazer o bem, quando a gente está buscando levar o conforto, o acalento para quem quer que seja. Então a gente agradece a Deus, agradece muito por a gente ter essa oportunidade. E eu espero, de todo o meu coração, que vocês realmente, todos vocês, eu inclusive, a todos que estão ouvindo, que aproveitem esses momentos, né, desses aprendizados, que aproveitem e que realmente iniciem um processo, que realmente a gente possa, e não ser egoísta. Da mesma forma, se eu, ao ler o Evangelho para um vizinho, às vezes, que está precisando, para uma pessoa que está ali precisando, e eu, com o que a gente está aprendendo, a gente leva esse acalento e a gente faz a caridade. Não precisa ser dinheiro, não precisa ser... Basta você levar uma palavra amiga, mas fortalecida, embasada, né, em algo que a gente está realmente aqui aprendendo. Então a gente, é bom a gente estar predisposto a ajudar a quem quer que seja, com muita humildade, sempre assim. Nunca deixar a personalidade, o personalismo tomar conta de ninguém. Muito bom, então eu na próxima segunda-feira, é um outro capítulo maravilhoso, amar o próximo como a si mesmo. Você vê, gente, é uma sequência, amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos estar falando na segunda-feira lá do centro, da Casa Recomeço, e no mesmo horário, das 8 até as 8 às 10 da noite, e nós provavelmente iremos abrir para o público nossa casa a partir do dia 7 de setembro. É um começo, nós temos que dar início a esse processo também de ajudar as pessoas e esperamos estar lá aptos para poder ajudar a quem quer que seja. Deixa eu ver aqui a Sandra. Depois de mais um dia de incertezas, essas palavras nos acalmam. Sandra, essa é a verdadeira intenção da gente. Todos os dias a gente sai e volta com alguma coisinha. E quando a gente tem uma leitura, tem um estudo, tem alguém que fale algo para nós que nos fortaleça, a gente se sente muito bem e fica preparado para o próximo dia. É aquilo que a gente vem sempre falando. A gente tem que se fortalecer, não desistir, jamais desistir e nunca fugir dos problemas, enfrentar, porque a doutrina ela não vai tirar problema de ninguém. Ela vai sim nos fortalecer para que nós possamos encarar, para que nós possamos vencer as dificuldades e transformar o bicho da dificuldade num insetozinho bem minúsculo, onde eu possa dominá-lo, e não o contrário. Então, ponha sempre isso, né? A leitura do Evangelho, quando a gente estiver numa situação difícil, tiver com algum problema, faça a leitura do Evangelho. Eu esqueci de falar sobre o Evangelho no Lar. Na próxima quinta-feira, me lembre se eu esquecer, para a gente comentar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. E é isso que nos transforma, nos faz melhores. E nós não deixamos assim, gente, eu vou até falar um pouco, só um minutinho a mais só, se vocês tiverem um tempinho. É com isso que a gente se prepara para que não haja doença, que a gente não caia em depressão, que a gente não tenha esse tipo de problema que está acontecendo em nosso redor. Nós temos que ser fortes. E através desse alimento que a gente recebe, esse alimento espiritual que a gente está ouvindo, a gente se transforma e fica fortalecido. E olha, gente, um dos grandes males que afeta muito o nosso corpo físico é a mágoa. Não deixe a mágoa, não deixe aquele sentimento mal resolvido tomar conta de nós, porque ela contribui, ela
ela explode as doenças no perispírito que joga para o nosso corpo físico. E quando nós revertermos isso com outros pensamentos positivos, o que a gente faz? A gente queima essas mágoas, a gente tira isso e a doença não tem força para alcançar o nosso corpo físico, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Deixa eu ver se aqui alguém perguntou mais alguma coisa. Oi? Não perguntou. Tá, a Val, na próxima quinta-feira eu falo sobre o Evangelho no Lar, tá? Não me deixe esquecer disso. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Luz, e a todos. Eu não sei quem está escrevendo isso, sai em azul aqui, mas seja você, eu não sei quem é, mas muito obrigado pela sua participação, pelas suas perguntas. Sem as perguntas, com as perguntas, melhor dizendo, a gente consegue expandir melhor, porque a gente entra em dúvidas que são necessárias. Uma dúvida do meu amigo é um esclarecimento para outro e vice-versa. Então, é muito bom isso. Infelizmente, nas segundas-feiras a gente não pode fazer isso, né? A gente tem ali todo um processo, mas como a gente está se propondo, às quintas-feiras a gente abre para as perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu faço o Evangelho no Lar, eu também. E vou só falar, quando a gente faz o Evangelho no Lar, o que a gente faz? A gente cria uma força, um escudo protetor no nosso lar, nos ajudando a combater todas as influências externas que vêm de fora e combate as questões internas que nós criamos dentro do nosso lar. Então, o Evangelho no Lar é uma receita maravilhosa que todos nós devemos fazer uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Um copinho de água. E isso transforma, cria uma luz maravilhosa no nosso lar que repele e queima todos os miasmos, todos os pensamentos negativos que a gente possa ter ali, tá bom? Deixa eu ver outra coisa aqui. Se alguém tem, eu faço o Evangelho no Lar, legal. Boa noite, luz a todos. Obrigado, Iracema. É que eu, quando estou com alguém que me provoca, eu tento explicar as coisas direta, mas quando continuo a insistir várias vezes, eu então e só assim é que as coisas se resolvem, mas não era assim que eu gostaria de sentir-me triste. Deixa eu ler aqui um minutinho só, Arminda, peraí, deixa eu ler, vou ler agora sem falar. Arminda, quando a gente tem alguma pessoa que está nos provocando, por mais que a gente queira explicar, a pessoa não vai entender. Por mais que a gente queira se explicar, a pessoa não vai ter ouvidos. Então, quando acontece isso, se nós tivermos esse discernimento, Arminda, se nós nos auto-percebermos que não vai adiantar eu tentar falar alguma coisa, qual é a melhor forma? Eu me calar. E numa próxima oportunidade, de uma forma mais tranquila e mais calma, eu posso voltar ao assunto. Mas quando os ânimos se acalentam, quando a gente percebe que ali, né, aquele vira um negócio muito, muito forte, o melhor que a gente tem a fazer é se calar, orar e deixar aquilo acontecer, deixar aquilo se apaziguar. Eu não posso dizer que é um conselho, porque eu entendo o seguinte: numa discussão, quanto mais eu entrar na sintonia da discussão, mais eu vou estar envolvido com aquilo que está girando lá. Então, se eu ficar fora desta sintonia, eu vou ter condições de pensar melhor, analisar melhor, ter mais paciência para, no momento certo, dar a palavra certa, com paciência. E tem outra, nem sempre aquilo que nós queremos dizer, a pessoa vai querer ouvir. Quantos anos faz que Jesus
numa discussão, mostrou para nós a realidade e até hoje nós não conseguimos entender. Deixou para o tempo, o momento, a hora. Precisou passar 18 séculos para que Allan Kardec, através da sua codificação, nos fez entender melhor o que Jesus estava nos esclarecendo. E é muito parecido quando essa discussão. Quanto mais você joga fogo quanto mais você põe fogo na lenha, põe mais lenha na fogueira, mais o fogo ele cresce. Então a gente tem que aprender em momentos difíceis, ter o discernimento, a paz, faça uma oração e se recolhe. E sempre, quando a gente vê assim, iluminar a pessoa que está exaltada com uma luz azul, com uma oração de humildade mental, assim, e colocando em cima da pessoa que está mais exaltada, que está mais ali fora de si. Porque não adianta, em momentos de briga, a gente não ouve ninguém. Essa é a bem da verdade. Então, nos mantemos calmos, volta, mesmo que eu esteja certo, mesmo que eu esteja com a razão. Voltamos ali, deixa aquilo se apaziguar, voltar no momento certo, e aí sim, numa hora certa, no momento certo que você pode conversar até particular com a pessoa e se fazer entender no momento outro, que não seja naquela sintonia que está girando no lar lá naquele momento. Tá bom? Que assim seja. Muito bom. Então eu me despeço, esperando que eu tenha conseguido responder as vossas perguntas. Me perdoe se algumas eu enrosquei aqui, não consigo entender, mas espero que todos vocês tenham esclarecimento. Leiam o Evangelho, ele é muito gostoso, ele é um livro que nos ajuda muito a nós crescermos, evoluirmos, e que ele possa estar sempre nos lares, de todos os nossos lares. A qualquer momento, quando a gente se sentir ali com algum problema, pega uma página ali e dá uma lidinha, faz uma oração, ore a Deus para que ilumine a casa, te ilumine a quem quer que seja nos momentos difíceis, tá bom? Uma boa noite a todos, estejam todos, aí preparados para uma noite gostosa de sono, e que a gente tenha sempre os ensinamentos de Jesus nos momentos difíceis. Nas horas fáceis é fácil. Vamos colocar os ensinamentos de Jesus nos momentos mais difíceis. E aí sim a gente vai estar alcançando os objetivos que todos nós escolhemos um dia. Um monte de coração. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. E até a próxima oportunidade. Que assim seja. Tchau para vocês. Tchau. E assim seja. Tchau.